É uma mensagem bem conhecida. Lucas capítulo 15, versículo 11. Alguns versículos, vamos ler aqui da palavra do Senhor, para respeito de um homem. E foi confirmado que você não louvor de Deus. Me dá mais uma chance. Lucas 15, 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: dá-me a metade dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles os bens. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, que ali despedaçou seus bens, vivendo dissolutamente. Aleluia. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejou saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornou em si e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Aleluia. E levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Aleluia. E correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me o melhor roupa e vestido, e pondo-lhe um anel na mão e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comemos e alegramos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio chegando perto de casa, ouviu a música e as danças. Aleluia. E chamando um dos servos, perguntou: o que era aquilo? E ele disse: veio o teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, aleluia, interveio com ele. Amém? Glória a Deus. Um louvor de adoração ao Senhor. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba aos céus. Em Cristo eu tenho a maior guarida, e da morte não temos um label. A cada passo vou me aproximando
aproximando daquele lá que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguindo em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo eu tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. A passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assolar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz: ser firme no avançar, a cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Coisa gloriosa, meu Senhor. Glória a Deus. A vida do crente, ela é um passo, ela é de degrau. A nossa vida espiritual, quando a gente entrega a vida para Jesus, nós estamos bem lá embaixo. E quando entregamos a vida para Jesus, um degrau. Você subiu um degrau, porque entregou a vida para Jesus. E na vida cotidiana, diante de todos os homens de Deus, ela vai a cada vez mais subir um degrau. O crente precisa saber de uma coisa, irmão, que a nossa vida, ela é de degrau. E o degrau, muitas vezes, demora para chegar no outro degrau. Quantos anos de crente você tem? A partir do momento que vai passando os tempos, você precisa subir degrau. Você não pode estacionar no degrau e ficar o tempo inteiro parado ali. Não! A nossa vida espiritual, ela tem que ter degrau. Ela é assim, degrau, a passo. A passo que você vai se aproximando de Deus, os degraus estão subindo. O crente, ele nunca pode ser uma pessoa só. Como um dia que ele entregou a vida para Jesus, irmão, tem que ter mudança. Tem que ter uma transformação na vida da pessoa. Ela nunca é a mesma pessoa que era antes, porque ela está subindo de degrau. Ou pode ser subir de nível. O crente tem que subir de nível. A tua espiritualidade tem que ser de degrau em degrau. A minha vida, hoje, é diferente de quando eu era bem lá atrás. Há mais de 30 anos, mais de 35 anos. Quando eu conheci a fé, foi diferente, irmão. Agora, a espiritualidade é outra, ela está subindo de degrau. Você não pode estacionar, falou, está ruim, mas não. Jesus nos chamou para subir degrau, não para descer. Eu quero agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, de nunca desistir em momento algum. Na hora que bate a dificuldade das nossas vidas, a gente tem que se aproximar mais de Deus. Quando você dobra o teu joelho e fala com o Senhor, ali naquele momento,
você está subindo de degrau. Mais intimidade você tem com Deus. Como que eu vou ter intimidade com Deus? Como que eu vou contar para Ele os meus problemas, se eu não tenho da vista intimidade com Ele todos os dias? A palavra de Deus fala que assim, ó, chegai vós a Deus e Ele se chegará a vós. Como? Através da oração. Quando você se achega a Deus, Ele se achega a você. É muito rápido, irmão. Quando o crente está passando uma cidade tão tremenda, aflito, quando ele bota o joelho no chão, ali está falando com o dono de tudo. Ele se sente feliz, se sente protegido, porque ele está falando com Deus. Isso chama-se intimidade com Deus. Quando lemos aqui a palavra do Senhor a respeito desse moço, o pai tinha 2 filhos, aquele fazendeiro tinha 2 filhos. Não sei o que aconteceu, que ele estava descontente, sei lá, não sei. Que ele chegou até no pai e falou: pai, eu preciso de dinheiro. Então me dá a metade dos bens. Olha para isso. Ele pegou e falou: pai, eu preciso que tu me dá a minha herança. Puxa vida, né? Você está aqui, né? Não precisa. O que vocês querem, eu dou para vocês. Mas ele queria dinheiro. Queria ter a vida dele, uma vida levada ao mel. Meu, quando a folha seca no camichão, vem tu leva para onde quer. Ele queria uma vida dessa assim. Tem pessoa que está tão bem, irmãos, e ele procura tantas coisas e só quebra a cara. E aquele moço estava bem, o pai era fazendeiro, muitos funcionários, tinha muita gente ao seu serviço. E o pai falou: tudo bem. E ele pegou os bens dele, né, a metade da fortuna do pai, e ficou alguns dias ali na fazenda. Depois de alguns dias ele falou: agora eu vou viver minha vida. Oh meu Deus, vou viver a minha vida que eu preciso viver. E ele foi viver a vida que ele queria. Uma vida de pecado, uma vida de horror, uma vida de orgia, cheio de dinheiro. Naquele tempo não tinha carro, não tinha carro naquele tempo. Acho que era cavalo, não sei o que. Eu sei que ele arrumou muitos amigos, muitas mulheres, e foi para um outro estado, um lugar bem longe. Eu vou para um lugar bem longe, para um outro estado, e lá vou gastar toda a minha fortuna. Ele pensou que não ia acabar. Ele pensou, Chicão, que o dinheiro não ia acabar. E passou-se os anos, irmão, não foi dias, foi anos, para chegar no ponto daquele moço chegar, descalço, sem sapato, sem roupa, cabeludo, sujo. Foi muitos anos que se passaram. E um dia, aquela cidade entrou em crise. Fome. E ele estava ali junto também. E a Bíblia diz que ele viu, percebeu, meu dinheiro acabou. E agora? Meu dinheiro acabou. Eu não tenho mais condições nenhuma de sobreviver. Todo o dinheiro que eu tinha acabou. Os meus amigos foram embora. Eu não tenho mais amigos. Não tenho mais mulheres. As roupas foi rasgando, foi se acabando. Chegou no ponto de virar mendigo. Aleluia. O que eu vejo nessa história bíblica é o grande amor de Deus que Ele tem para com a humanidade. Daqueles que se arrependem, daqueles que se reconhece o seu erro pecaminoso e volta atrás. E ele chegou num ponto, parece que eu estou vendo aquele moço sentado numa sombra, numa pedra, cabisbaixo, todo rasgado, todo sujo, a barriga roncando de fome.
Ele falou, puxa vida, caiu o real. E agora? Ele falou, puxa vida, meu pai, ele tem abundância de pão. Os trabalhadores dele tem muito que tem boa vontade. E eu aqui morrendo. Ele tomou uma atitude na vida, uma decisão que lhe traria de volta aquilo que ele havia perdido. Aleluia. Muitas vezes acontece na vida do crente, irmãos, que a gente tem que se arrepender e voltar atrás. E voltar a praticar as primeiras obras. Quem sabe Deus ainda retorna e dá de volta. E aquele moço sentou, observou, falou, não. Ele começou a ler sozinho. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, vou falar, eu vou me levantar. Toma atitude nessa noite. Ele tomou atitude, irmãos. Uma atitude que lhe traria de volta a alegria, que lhe traria de volta a sua dignidade que ele havia perdido. Ele precisou sentar. Falei, puxa vida, precisou coçar a cabeça do meu pai, tem abundância de pão. Os trabalhadores, eu morrendo aqui de fome. Eu sou filho dele. Eu acho que ele falou assim, eu sei que ele não vai me aceitar como pai, como filho, mas eu vou lá. E ele procurou emprego, não tinha emprego. A cidade estava passando em crise. E ele encontrou um moço lá que tinha povos. Falou, eu tenho esse povo para você cuidar aí. Se você quiser cuidar, cuida aí. E os povos comiam uma comida chamada bolotas. E ele desejou comer aquela comida. Mas quando ele olhava, você não desce. Ele desejou comer aquela comida de porco. Já pensou que ponto chegou o ser humano, irmão? Chegou aquele ponto que ele comer comida que os porcos comiam. Aleluia. Mas sempre o pai estava de olho na estrada, sabendo que a qualquer momento o filho poderia voltar. Aleluia. Eita Deus. O filho poderia voltar. Aleluia. Papai dos céus que vai. O filho vai voltar. Eu acho que todo dia o pai sair lá fora, olhar para aquele caminho longo, para ver se o filho vinha. Quando estava escurecendo, eu acho que eu não ia pensar. O pai olhava assim, mas ele tinha uma esperança dentro dele, que o filho voltaria um dia. Mas o que ele fez? Despedaçou tudo o que eu dei para ele. Ele estava olhando para isso. Deus, quando olha para o ser humano, ele olha para o coração quebrantado, um coração que se humilha perante ele, para eles alcançar o perdão e a salvação. Ele olha para o coração desse tipo. E ele viu nesse moço essa qualidade. Aleluia. E um certo dia, ele tomou essa atitude, essa decisão. Eu não sei qual é o teu problema nessa noite. Eu não sei o que é que te prende ou que te oprime muitas vezes e não deixa você voltar ao Pai. Eu não sei. Você está ouvindo o som desse microfone aqui nessa noite. O Pai está de braços abertos para te esperar, para te perdoar e te receber. E um dia o pai saiu fora e de longe ele viu um mendigo que havia chegado e falou: só que tem uma coisa, não. Passa o tempo que for, o pai conhece o filho. Eu não estou olhando o que ele fez, mas eu vou olhar a atitude que ele tomou e a decisão. O arrependimento, o coração quebrantado chegou a teu pai, de longe. Falou: atrás meu filho. E o pai abraçou todos os filhos. Ele não tinha mais sapato nos pés, não tinha mais roupa toda rasgada e suja, os pés todos sangrando e rachados.
de andar nas estradas. Que ponto chegou o filho do fazendeiro? Um homem de bem, estava na situação. Ele olha para um lado, olha para o outro. Cadê os amigos? Não tem ninguém. Mas você tem um amigo. Esse amigo é Jesus. Esse não abandona ninguém. Jesus, ele não abandona ninguém. Ele está sempre de braços abertos para te abraçar. E aquele moço, quando chegou o pai, veio, se abraçou, com todo o pescoço e beijou. Um moço mendigo, sujo, mamãe. E o pai pegou e disse: epa, depressa, vai lá, pega um sapato, coloca no pé dele, pega o anel, coloca de volta no dedo dele. Ele não tinha mais anel no dedo porque não pertencia mais ao pai, porque perdeu tudo aquilo que ele tinha. Mas se o pai falou: você pertence. Isso significa que pertence. Se eu estou com a semelhança no dedo, eu pertenço a alguém. Então significa: pega o anel, coloca no dedo. Você pertence a quem? Corta o cabelo dele, dá um banho nesse moço. Olha a situação daquele pai. Olha a atitude que ele tomou. Ele guardou um bezerro humano de 7 anos. Esse bezerro de 7 anos era para uma ocasião específica de toda pessoa da alta naquela época. Que seja uma festa de aniversário do rei, ou de uma pessoa muito importante, era para essa data reservada. Mas o pai aguardou naquele dia um bezerro de 7 anos, porque sabia que seu filho chegaria e daria aquela grande força. Aleluia. Não sei qual é a tua atitude nessa noite. Não sei o que Deus tem para você aqui nessa noite. Qual foi a decisão que você tomou de entrar aqui para ouvir a palavra de Deus? Oh, meu Deus. Mas o bezerro cevado já está no jeito. Meu Pai Celestial. Aleluia. Deus, a Bíblia fala: quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. É Bíblia, Senhor. Quando o pecador se arrepende, existe lá no céu os anjos tocando trompeta, fazendo uma grande festa pela tua vida. Eita, Deus grande. E assim Jesus faz. E aqui na terra também a igreja se alegra com a vida que se rende aos pés do Senhor. E o irmão mais velho falou, chegou lá: seu chefe, que negócio é que você está estudando aí? Música, dança, nessa época? O que aconteceu? Surpresa. Aí um desses falou: não, pai, que estava desaparecido, apareceu. E teu pai matou um bezerro cevado aí, ela ficou muito bravo. Ficou muito bravo. Porque o irmão pegou o bem dele e guardou. E ele despedaçou tudo, ele ficou indignado. Não, esse não quer saber desse cara, ficou bravo, ficou muito bravo. Falei: puxa vida, meu pai. Chegou no teu pai e falou: vem cá, há quanto tempo eu estou te servindo? E tu não me desse nem um carneiro, nem um cabrito, para felicitar com meus amigos. O pai falou: meu filho, o que é meu é teu. É que ele nunca pediu, pai. Como que o pai ia dar se ele não pediu? A gente dá alguma coisa que alguém pede pra gente. Mas se ele nunca pediu nada para o pai, um cabrito, não estou cabrito, é quanto você quiser, eu te dou. Ou tu nunca pediste desse teu irmão, ele estava perdido, foi achado, e ele ficou muito bravo, indignado. Não quer saber, ele gastou tudo que eu não dou nada. Não. Agora tu desse um carneiro cevado para ele aí, e eu aqui, meus amigos, não cabrito me dá, não tive nada, mas não. O que é meu é teu. Tem que saber uma coisa que é teu. E nessa noite, irmãos, Jesus está falando com cada um de nós aqui nessa noite a respeito do filho pródigo, que voltou. Aquele que volta porque está arrependido do que fez.
As coisas erradas que ele fez lá atrás, ele falou: não quero mais. E ele voltou. Isso significa oportunidade. Deus nos dá todo dia uma grande oportunidade de se arrepender. Aquele moço podia ser eu não aí. O que eu queria eu já fiz, então agora que morra. Eu quero morrer. Mas ele não. Ele falou: eu preciso voltar de novo em ter aquela vida. Ele falou: papai, não precisa me tratar como filho, não. Me trata como um trabalhador. Não. O que é filho é filho. Aquele que ele recebe como filho não é filho. Tem um filho pelo passado, mas ele era filho. Ele pertencia. Você é filho. Você pertence ao Pai. Aleluia. E a festa está tudo pronta, aguardando. Eu acho que o Pai já deixou tudo de um jeito já. As festas, o povo, né? Só sentia aquela dança, porque tinha gente ali esperando. O banquete está tudo pronto, só esperando aquele moço chegar. E muitas vezes, vou falar agora para você, o banquete, a mesa está repleta de tanta bênção, e a pessoa também vai embora, não recebe nada. Não desfruta da bênção de Deus. Não seja aquele filho mais velho, aquele moço, não faça isso. Mas seja igual aquele exemplo do filho mais novo, que voltou e se arrependeu dos seus erros e foi voltar ao seu ofício, que era filho do fazendeiro. Que ele não queria ser mais, ele reconheceu: a atitude minha que eu estou passando, a situação que eu estou vivendo, não dá para ser mais filho, porque eu errei demais. Mas Jesus Cristo não olha para isso. Ele olha para um coração quebrantado. E aquele moço chegou perante o Pai com o coração todo quebrantado, se humilhando, e tudo aquilo que ele perdeu foi devolvido novamente. Você é filho. Você é filho. Era sem ovelhas juntos no aprisco. Era sem ovelha que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas ao buscar foi, encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao rei que o voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara as tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas ao buscar foi, ao encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao rei que o voltou. Esta ovelha que estava perdida é você. E Jesus Cristo te chama nessa noite. As 99 estavam guardadinhas lá,
Falou, está faltando uma ovelha. E ele foi procurar pelas montanhas, pelos valados, pelos lugares pedregais, e encontrou a ovelha caída no chão. O pastor pegou aquela ovelha, colocou no ombro e trouxe, e curou a ferida. Essa ovelha é você. Jesus que está te chamando nessa noite. Eu quero conhecer você aqui nessa noite. Que entrou aqui, que ouviu a palavra de Deus. Jesus Cristo te chama nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Então será o seu Senhor? Eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Tem alguém, irmãos, que gostaria de entregar a vida para Jesus? Você é seu filho. Você afastou do caminho do Senhor. Está longe do redil. Mas o pastor te enxergou. Está vendo o teu sofrimento. E ele quer aliviar a tua